Bom dia, Shalom, graça de Deus sobre a sua vida. Como é bom começar o dia na presença de Deus, não é? Então, hoje o nosso tema é milagre. Falar de milagre todo mundo gosta, não é? Então, hoje nós vamos falar sobre milagre. É para quem pede ou é para quem precisa? Parece uma pergunta retórica, mas não é. Vamos pensar que você vai ver que não tem nada de retórico aqui não. É bem diferente. Bom, Jesus ele veio para um mundo que precisava de tudo. Ele veio para nos resgatar, veio para nos salvar. Um mundo em escuridão, um mundo sem solução, um mundo com enfermidades. Por isso que ele levou todas as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário. Pessoas desajustadas, desequilibradas, pessoas algemadas, aprisionadas. Bom, o problema é que não faltava. E tudo isso porque nós nos tornamos escravos. Desde o pecado nos tornamos escravos. E Jesus veio para nos tornar livres, filhos e, além do mais, para trazer o céu para a terra. Ele nos disse, não um mundo perfeito. Não estou falando de mundo perfeito. Jesus nos avisou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele falou, não vim para dizer para você que porque você me aceitou como Senhor e Salvador, você não vai ter mais problemas. Eu vim para dizer para vocês que eu sou a solução em tudo que você passar. Está enfrentando guerra? Eu sou o Deus que anda com você em meio à guerra. Estou contigo o tempo todo. Está passando por tristeza? Eu conheço todas as dores. Eu posso te consolar, te fortalecer e te ajudar a levantar. Tudo isso é milagre. Milagre é quando não tem recursos aqui na terra e o Senhor ele traz dos céus. Porque ele nos ensinou a orar desta forma. Ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. Eu preciso do teu reino. O reino da terra é um reino de trevas, opressão, destruição. E eu preciso do teu reino. A oração do Pai Nosso inteira clama para que o céu venha fazer uma intervenção aqui na terra. Então isso se chama milagre. A intervenção sobrenatural de Deus trazendo aquilo que falta aqui à terra. Nós temos muitas pessoas para falar de milagres na Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento. Nós sabemos que como nação, Israel precisava atravessar o mar. E o milagre foi o mar abrir e Deus fazer um caminho onde não havia caminho. O milagre foi uma nação inteira precisar se alimentar durante 40 anos e não faltou nem o pão a cada dia, com o maná, e muito menos a água. Nada faltou àquele povo. Nós sabemos de milagres de cura, como o rei Ezequias, que iria morrer, mas o Senhor, ele pediu, ele clamou, e o Senhor ouviu a sua oração, e o profeta Isaías foi para dizer que ele teria mais 15 anos de vida. O que não dizer do cego Bartimeu? Ele precisava de um milagre. A pergunta é, o milagre é para quem pede ou é para quem precisa? E eu digo para você, o cego Bartimeu, ele precisava e ele pediu. Então a gente vê que esse é o caminho do milagre. Você precisa de um milagre, ele precisava ver, ele queria ver. Ele era cego e ele queria ver, então ele precisava de um milagre. Ele sabia que médico nenhum poderia ajudá-lo, família não poderia ajudá-lo. Ele precisava de um milagre. Por isso, quando ele ouviu passos de multidão e ele perguntou o que está acontecendo, e disseram, é Jesus chegando. Ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus, de que Jesus, ele é o Deus dos milagres. Então ele falou, isso não é impossível, ele pode me ajudar, ele pode ouvir o meu clamor. E ele clamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas vezes, quando eu nem sei o que orar, diante de situações muito difíceis, eu faço como Bartimeu. Eu digo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha para mim, eu tenho fé, eu sei que o Senhor responde, eu sei que o Senhor ouve. Então isso é precisar e pedir. Agora, tem algumas pessoas que precisam, não pedem porque não creem, então não recebem. Nós sabemos que Jesus morou muito tempo em Nazaré.
Será que as pessoas de Nazaré não tinham problema? Elas tinham problema sim. Elas tinham todos os problemas que existiam em Cafarnaum ou em qualquer outro lugar, existia em Nazaré. Mas as pessoas precisavam, mas não pediram. E não pediram porque não tinham fé. E Jesus mesmo diz que milagre nenhum ele fez em Nazaré, porque as pessoas não pediram porque não tinham fé, não criam. Quantas vezes nós vemos pessoas sofrendo em dores, em angústia, se sentindo abandonado, solitário, não se dirige a Deus, precisando de um milagre. Não porque ninguém não tenha anunciado que Deus é um Deus de milagres, mas porque ela não crê que Deus vai ouvir, ela não crê que Deus existe, ela não crê que Deus é um Deus que age agora. Ela acha que ele só agiu antes, no Antigo Testamento ou há 2000 anos atrás, mas que os milagres estavam reservados para este momento. Então, com incredulidade, você precisa de um milagre, mas você não recebe um milagre. Mas existem pessoas, como o gadareno, que precisa de um milagre, não pede um milagre, porque ninguém tinha anunciado para ele que Deus se importa, que Deus liberta e que ele poderia ficar livre da situação que ele estava vivendo. Por isso, o nosso texto hoje é em Marcos capítulo 5, abra o seu texto em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 4. Ele está falando uma descrição sobre ele. Eu vou começar no versículo 3. Esse homem vivia nos túmulos, ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. Ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedra. Quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz. Bom, a situação do gadareno é uma história muito conhecida. A situação do gadareno diz aqui que ninguém conseguia detê-lo, ninguém conseguia ajudá-lo, ninguém conseguia manter esse homem acorrentado. Então está falando de ninguém. Era um problema que ninguém podia trazer solução para este homem. A previsão mais otimista seria ou ele destruir pessoas ou ele se autodestruir. A vida dele estava por um fio. Tudo dele estava destruído, relacionamentos, finanças. Ele não trabalhava. Ele não tinha relacionamento mais com família, com amigos. Ele estava solitário, precisando de tudo. Ele se cortava. Como era a cura desse ferimento? Com certeza esse homem estava com a saúde fragilizada também. Mas ele não pediu socorro. Mas sabe por que ele não pediu? Não porque ele não precisasse de milagre, mas porque ninguém tinha anunciado o evangelho para ele. Mas Jesus, se compadecendo, mesmo sem ele pedir, o Senhor viu a fé no coração deste homem. O Senhor conhecia o coração desse homem e ele chegou até ele. É assim que acontece algumas vezes. O Senhor, quando ninguém leva Deus para alguém extremamente necessitado, que precisa de um milagre, o Senhor se apresenta a essa pessoa. Jesus atravessou o lago só para libertar o gadareno. Nós sabemos que a libertação não foi só espiritual, mas ele teve uma restauração emocional, a ponto das pessoas ficarem espantadas. Olha o comportamento do gadareno no versículo 15. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado. O que antes estava dominado pela legião estava sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O comportamento dele não era só de uma pessoa liberta, era de uma pessoa equilibrada emocionalmente e uma pessoa apaixonada por Jesus, porque ele queria muito ir embora com Jesus de Decápolis. E Jesus disse para ele: não, fique e volte para sua casa. O que Jesus estava falando, olha, o milagre não é só a libertação, o milagre não é só a restauração emocional. Volta para tua casa, é restauração familiar. Volte para os teus amigos, é restauração de relacionamentos. Volte para a sua cidade, aonde você vivia vergonha, você vai ser honrado. E este homem acreditou em Jesus.
Olha como ele tinha fé. Ele precisava de mais milagres. Ele precisava ter uma vida, um emprego, família, amigos, ministério. E Jesus falou e ele creu. E teve mais um milagre na vida deste homem. E de repente nós encontramos em Marcos capítulo 6, leia para nós finalizarmos. Marcos capítulo 6, no versículo 53. Tempo depois, versículo 53, estando já no outro lado, está falando sobre Jesus, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus e eles percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava e o levavam onde quer que ele entrasse, nas aldeias, nas cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar, ao menos na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. Que quadro é esse? É a mesma cidade. Sabe que cidade é essa? Ali em Decápolis, onde Jesus tinha sido expulso depois de ter libertado o gadareno e os demônios terem ido para os porcos e os porcos terem se atirado no mar. Essa cidade tinha rejeitado Jesus. O gadareno ficou. A libertação, a transformação, o milagre na vida desse homem foi tão profundo. Quando Jesus voltou para essa região, as pessoas estavam já abertas para receber o milagre. Elas queriam também na vida delas. O gadareno recebeu, nós também queremos. Se aconteceu na vida dele, também pode acontecer na nossa vida. É isso. Milagre é para quem crê, para quem precisa e para quem pede. Algumas vezes você pode não pedir e Deus vir até a sua vida porque Ele sabe que ninguém anunciou o Evangelho para você. Mas a partir do momento que alguém anunciou o Evangelho, se você precisa de um milagre, peça e creia, porque Ele quer fazer uma intervenção hoje na sua vida. Se você precisa de um milagre, neste momento, compartilha esta oração com alguém que precisa de um milagre. E você que precisa de um milagre, escreve aqui nos comentários para a gente poder continuar orando. Não é orando só agora neste momento, nós continuamos orando, lendo os seus pedidos. E o seu caderno de oração ele é valioso, porque você escreve o versículo e você coloca o seu pedido e depois você vai registrar o seu milagre. Vamos orar neste momento. Senhor Deus maravilhoso, quando o cego Bartimeu, ele orou, ele clamou e clamou misericórdia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor parou e o Senhor liberou uma palavra e foi transformada aquela situação daquele homem. Senhor, o gadareno não pediu porque não conhecia, mas o Senhor tocou a vida deste homem em todas as áreas. E o teu milagre, Senhor, na mente, nas emoções, no espírito, na casa dele, nos relacionamentos, no ministério, aconteceu. Por isso eu clamo na autoridade do nome de Jesus, todos que estão aqui reunidos e precisam de um milagre e estão clamando, ouve, Senhor, o clamor do teu povo. Senhor, estende a tua mão para abençoar. Nós cremos que o Senhor é o mesmo. Nós cremos que o Senhor está ouvindo e já queremos te agradecer por este grande milagre em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E não esqueça, antes de sair, não deixa de verificar se você ainda está inscrito nesse canal e também não deixa de curtir, porque isso ajuda o canal a ficar mais relevante. Que o Senhor te abençoe.